Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom ter você comigo aqui em mais um vídeo. E hoje eu vou trazer para vocês um personagem bem interessante da palavra do Senhor. Talvez você já tenha ouvido falar sobre um homem que perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu sua família, seus filhos, sua esposa e até a própria saúde. Porém não negou ao Senhor, foi fiel até o fim. Vamos entender o desfecho dessa história? Será que ele perdeu tudo? Será que ele recuperou o que perdeu? Como que terminou a história de Jó? Vamos conhecer toda a história desse homem agora no vídeo que se segue. Mas antes, se inscreve no canal, se não é inscrito ainda, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Como eu já falei, todas as semanas nós trazemos um novo personagem para você aqui no canal. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal. Se gostar do vídeo, deixa o seu like, vai ajudar muito na divulgação da palavra do Senhor, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, a história de Jó está escrita na Bíblia Sagrada, no livro que traz o seu nome, o livro de Jó. O livro está localizado entre os livros de Esté e de Salmos. Jó foi um homem bem-sucedido, um homem que possuía muitos bens e que vivia ali na terra de Uz. É interessante perceber que a terra de Uz atualmente é onde se encontra a Arábia, tá? Então a Arábia atual é a mesma terra de Uz de antigamente. Há indícios de que Jó ele viveu entre os séculos 17 a.C., por volta de 1683 anos a.C., ao século 16, entre 1543 a.C. Conta a palavra que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Se você não está com a Bíblia, você pode estar acompanhando comigo no capítulo 1 e o versículo 2 de Jó. Como eu falei, ele possuía muitos bens, né? E além de ter 7.000 ovelhas, o que era muito para a época, né? Ele tinha ainda 3.000 camelos, 500 jumentas e 500 juntas de boi. Conta a palavra também que ele tinha muitos servos, muitas pessoas que o serviam, até pelo seu poder e pela sua autoridade, de modo que Jó ele era o maior de todos do Oriente, ou seja, era o homem mais rico do Oriente na época, tá? Então com isso a gente pode perceber que Jó ele era um homem feliz, né? Ele era um homem que tinha, além da presença do Senhor com ele, era um homem abençoado por Deus, financeiramente, né? Amorosamente, conjugalmente falando. Ele tinha uma família abençoada. Vemos que ele era um homem feliz. Porém, em um certo dia, os filhos de Deus eles foram ter com o Senhor, né? Isso nos céus. E diz a palavra que entre os filhos de Deus foi também Satanás, né, ter com o Senhor. E aí o Senhor pergunta para ele, né? O Senhor pergunta para Satanás de onde que ele vem. E aí Satanás responde ao Senhor e diz: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Isso está no versículo 7. Aí o versículo 8 do livro de Jó fala: e disse o Senhor a Satanás: tu tens observado o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E aí Satanás, para questionar ao Senhor, ele fala assim: porventura teme Jó ao Senhor, né, a ti, falando com Deus, debalde, porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto ele tem, a obra de suas mãos, abençoastes e o seu gado, que só aumenta na terra, mas estende a tua mão e toca-lhes,
em tudo quanto ele tem, e aí tu verás se ele não blasfemará de ti na tua face. Isso Deus questionando, isso Satanás questionando a Deus. Porque se Deus permitisse que ele, Satanás, tocasse em seus bens, em tudo quanto ele tinha, ele negaria ao Senhor. Porque ele só servia a Deus pelo que Deus fazia por ele. Só que Deus, conhecendo o coração de Jó, acreditando na fé de Jó e no seu servo, o que é que Deus fala? Satanás, então vai, toca em tudo quanto ele tem, só não toca-lhes na vida dele, porque essa me pertence, essa é minha. Então Satanás podia tocar em todos os bens, os seus gados, na sua família, até na sua saúde, mas na alma dele Satanás não pode tocar, porque essa é de Deus. Glória a Deus por isso. Nós sabemos que o diabo não tem poder contra a nossa vida, porque nós estamos guardados em Deus. Graças a Deus por isso. E aí conta a palavra que em um único dia Satanás então desce para tocar naquilo que é de Jó. E conta a palavra no versículo 14, no versículo 1, que veio um mensageiro até Jó e lhe disse que os bois e as jumentas pastavam juntos, todo o seu rebanho estava junto, e eis que veio o inimigo, os sabeus, e roubaram o seu gado, as suas ovelhas, suas jumentas, e apenas ele ficou para lhe trazer a notícia. E até mesmo os servos dele foram feridos ao fio da espada, ou seja, os seus servos, os seus trabalhadores foram mortos pelo inimigo. E conta a palavra que, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te dar a notícia. E estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espadas, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando ainda falando, veio outro a Jó e disse assim: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, ou seja, o irmão mais velho deles, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Imagina só, irmãos, em um único dia, em fração de horas, uma notícia ruim atrás da outra, até essa última notícia em que seus filhos foram mortos por um vento impetuoso do deserto que combateu contra os 4 cantos da casa, fogo caindo do céu e consumindo os seus camelos, os seus gados. E tudo isso Jó absorveu aquilo. Diz a palavra que Jó se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e se lançou em terra sobre a cinza. E sabe o que ele fez? Será que Jó reclamou? Será que Jó blasfemou? Será que Jó amaldiçoou? Não. No versículo 20 do capítulo 1, a palavra diz que Jó adorou a Deus. E Jó disse as seguintes palavras: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu fico me perguntando, tal situação acontecendo conosco nos dias atuais, o quão duro, o quão difícil seria. Às vezes nós reclamamos por coisas mínimas, chegamos até a questionar a Deus, por que isso, por que aquilo,
e deixamos de acreditar na força e no poder de Deus. Mas Jó, mediante tudo isso, ele adorou ao Senhor. Só que não para por aí. Vamos entender o que aconteceu? Continuando a palavra no capítulo 2 do livro de Jó, nós vemos agora mais uma vez Satanás indo se apresentar diante de Deus. Olha só o que aconteceu. Após os filhos de Deus terem se apresentado mais uma vez, Satanás estava entre eles. E aí Deus faz as mesmas perguntas: de onde vem? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. E Deus mais uma vez faz menção à justiça de Jó. Tens visto o meu servo Jó, quão temente e obediente tem sido ele, se afastando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu, Satanás, incitado contra ele para o consumir. E aí é nesse momento que Satanás ele pede para tocar na saúde de Jó. Como se não bastasse todo o estrago que ele havia feito em um único dia, destruindo ali com todos os seus bens e com os seus filhos, né? Ele então fala pele por pele, né? Isso está no versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemarás de ti na tua face. E aí disse Deus a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida. E aí diz a palavra, irmãos, que Satanás então vai e desce mais uma vez à terra, e então ele fere a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Satanás feriu Jó com uma lepra, uma doença maligna que não tinha cura, contagiosa, que exigia, né, do doente por essa doença que se afastasse do convívio da sociedade, das pessoas. Então, além da perda, além da destruição dos seus bens, da perda dos seus filhos e da sua saúde, Jó ainda teve que lidar com a solidão. Ele teve que lidar com o sofrimento de estar sozinho, sem amigos, sem ninguém para lhe amparar. E só quem já passou por momentos de dor e sofrimento sabe o quanto é importante um ombro amigo, alguém para estar junto, para chorar junto, para te abraçar, para te dar um apoio, uma palavra de ânimo, te pôr de pé. Mas nem isso Jó ele pôde ter. Ele teve que ficar isolado. Mas vamos lá. Diz a palavra então que após se afastar e se isolar, Jó encontra um pedaço de telha, um caco de telha. E com esse caco de telha ele raspa as suas feridas, ele vai coçando as suas feridas, aliviando um pouco ali a dor. E ele então lança-se no meio das cinzas e ali fica. Então a esposa de Jó, né, ela então diz: Jó, tu ainda retens a sinceridade, a adoração a Deus? Mediante tudo que estás passando, tu ainda retens a adoração a Deus? Amaldiçoa esse Deus e depois morre. Essas foram as palavras da esposa de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. E agora me admira muito o que Jó diz, irmãos, a sua esposa. Mas ele lhe disse, lá da cinza, coçando as feridas, após tudo que havia passado, como pode, né, irmãos? Muita fé. Então Jó responde: como falas, uma mulher louca, uma mulher doida, qualquer mulher sem noção, assim tu falas, porque tu recebestes o bem de Deus com muita alegria, por que não receberias o mal também?
Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios a Deus. Jó continuou fiel ao Senhor. E aí conta a história também que 3 amigos do Jó, Elifaz, o Tenamita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita. E vieram cada um de suas regiões para se encontrar com Jó e visitá-lo, a fim de demonstrarem solidariedade e consolá-lo. Quando esses avistam Jó à distância, eles mal podem reconhecê-lo e começam então a chorar em alta voz. Cada um deles rasgaram seus mantos, suas vestes, colocaram terra sobre as suas cabeças, porque tamanha era a desgraça na vida de Jó. E assim assentaram-se com Jó e ficaram ali 7 dias e 7 noites. Mas nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor e o sofrimento de Jó eram muito grandes. E aí depois disso, Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Jó então ele desabafou, mostrando assim a sua indignação, sua raiva, sua angústia. Ele quase blasfema, mas ele não blasfemou. Chegou ao ponto, mas não blasfemou. O discurso de Jó não é ortodoxo, afronta ideias fixas e vão contra os princípios básicos do relacionamento entre a humanidade e Deus, conforme a sabedoria vigente. Por quê? Porque a ideia de que se fizermos coisas boas, teremos bênçãos. Mas na ideia de Jó era diferente. Ele acreditava que deveríamos aceitar os males impostos por Deus independente. Só que os amigos de Jó eram defensores dos outros princípios e não concordavam com suas palavras. Eles abrem a boca e pronunciam vários discursos acusando Jó. Os amigos de Jó tentaram confortá-lo, mas acabaram aumentando ainda mais o sofrimento de Jó. E isso causou uma grande aflição em Jó, além de tudo. E eles acusaram falsamente a Jó de que ele seria um terrível pecador e que tudo que ele estava passando era um castigo divino, merecido. E aí Elifaz, um dos amigos, afirmou assim, dizendo: todos os dias o perverso é atormentado. Os demais criticavam dizendo: por que tu não confessa o seu pecado, Jó? Confessa o seu pecado que Deus pode te perdoar. E a Bildade fala, um dos amigos de Jó: se tu se arrependeres, Deus vai te restaurar. Mas Jó sabia lá no fundo do coração que havia sido fiel e que ele não podia admitir um pecado que ele não havia cometido. Então Jó discute com seus amigos por causa das suas acusações pesadas, porque todos acreditavam que os males e aflições que Jó estava enfrentando eram consequência dos seus pecados. Porém, Jó sempre debateu essas ideias que eram ideias ortodoxas. Era um conceito diferente daquilo que Jó acreditava. Jó acreditava que também devemos aceitar os males que vêm para nossas vidas, porque Deus, ele nos dá o bem, temos que aceitar, mas o mal também. Inclusive hoje ainda, irmãos, tem muitos falsos profetas e pregadores que falam isso, que os que são pecadores, eles sofrem, e os que servem a Deus, eles são felizes plenamente, o que nem sempre é verdade, Nós não podemos pregar apenas as flores, mas também os espinhos. Não se engane, porque servir a Deus não é apenas bênção, alegrias,
também haverá momentos de dor. É interessante notar que esse pensamento de Jó era o contrário até mesmo ao pensamento de Satanás, porque Satanás acreditava que a fidelidade do homem a Deus, ela era condicionada àquilo que Deus nos dava, ou seja, que o homem, se Deus tirasse do homem aquilo que ele havia dado, consequentemente o homem o blasfemaria. Mas para sua vergonha e derrota, não é dessa forma. Existem muitos servos e servas do Senhor que mesmo na dificuldade adoram ao Senhor e acreditam que na fraqueza eles são fortes. Que nós não servimos a Deus, irmãos, por riqueza, por bens, por posição, poder, saúde, não. Mas que possamos servi-lo independente de recebermos algo em troca. Servir pelo que Ele é. Amém? Ao longo do tempo, diz a palavra que Deus foi repreendendo os amigos de Jó. E diz a palavra que em um determinado momento, Deus ele fala com Jó. E ele diz para Elifaz: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão até o meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros e com eles apresentem um holocausto em favor de vocês mesmo. E o meu servo Jó, quem vai orar por vocês, e eu aceitarei a oração dele, não de vocês. E não vou fazer com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram, porque não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, fizeram o que o Senhor lhe ordenou. E assim o Senhor aceitou a oração e o sacrifício de Jó. E aí Deus vira o cativeiro de Jó enquanto ele ora por seus amigos. E sabe o que acontece? Deus acrescentou tudo em dobro que Jó havia perdido. E Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E Jó novamente teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira de Gemina, o nome da segunda Quezia e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão belas quanto as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos, e depois disso, irmãos, viveu Jó ainda 140 anos e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E aí morreu Jó, velho, feliz e farto de dias. Queridos, o que aconteceu a Jó é um exemplo claro do que nos afeta, porque o prazer dos demônios é nos testar todos os dias, a fim de que venhamos blasfemar contra Deus e cairmos. Mas acredite, irmãos, tudo o que acontece com você é permissão de Deus. Acredite, Deus tem um propósito para todas as coisas, tá bom? E aí, meus queridos, o que vocês acharam desse vídeo? Se vocês gostaram, deixe o seu comentário aí no final do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem um personagem novo para vocês, para abençoar a sua vida. Fiquem todos com Deus, obrigado pela companhia e até a próxima.